Senhoras e senhores, peço por gentileza que comecem a tomar os seus assentos para darmos início à nossa programação. A minha voz também? Minha voz também. Só lembrando então, antes de começarmos a nossa programação, nós temos as visitas técnicas durante a 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Hoje nós temos no metrô de São Paulo às 14 horas. Também não tive uma informação. Pronto, então está acontecendo. Então foi concluída as nossas visitas. Hoje está acontecendo agora às 8 da manhã a VLT, né, da Baixada Santista. Lembrando também aos senhores que após logo os dois intervalos, o primeiro da manhã e da tarde, nós teremos também o sorteio dos livros, né, da editora Metalivros. Interessados, passarem no estande e colocarem um cartão de visita. Já estão todos. Já estão todos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos neste quarto e último dia da 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, paralela à Metrofair Expo 2016, realização AEAMESP, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Tema central, investir, avançar com eficiência. Tema que será abordado agora, painel 9, participação privada, como viabilizá-la. Para coordenar esse tema, convidamos o senhor José Roberto Generoso, secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, economista da USP, foi consultor da Organização dos Estados Americanos, diretor dos Correios, atuou na Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, na DERSA e na Unidade de Parcerias Público-Privadas da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, ocupando atualmente o cargo de secretário nacional de Transportes e de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Uma salva de palmas, por favor. Os nossos convidados palestrantes, o senhor Saulo Cristianan Rodrigues, diretor-geral do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, graduado em Economia pela Universidade Mackenzie, com treinamento e especialização em Economia Urbana e Regional, em Economia com especialização em Bancos de Fomento. Foi professor e chefe de Departamento de Economia Aplicada da FMU São Paulo e professor concursado da PUC de São Paulo. Foi executivo de empresas e instituições financeiras públicas e privadas, empresário, consultor de estruturação de operações financeiras de mercado de capitais e de futuros de várias empresas. Foi diretor-presidente e diretor operacional da Companhia São Paulo de Parcerias SA-SPP. Empresa que é o braço operacional do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas da cidade de São Paulo.
é titular CEO da SK Estruturadora de Concessões e PPP Serviços e Consultoria Limitada e diretor-geral do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, a primeira faculdade de graduação em Engenharia da Inovação aprovada e homologada pelo MEC em novembro de 2013. O senhor Thierry Bessi, graduado em Administração pela FGV de São Paulo, com especialização na Escola Superior de Estudos Comerciais de Paris, foi assessor de assuntos de infraestrutura da Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, atualmente é coordenador de implantação da PPP da linha 6 Laranja de metrô na Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Debatedor, o senhor Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Em sua carreira, o senhor Ailton foi chefe dos departamentos de Planejamento, Operação e Projetos do metrô, presidente da CET, presidente do CONATRAN, superintendente da CPTM, assessor da STM, assessor da DM do metrô. Uma salva de palmas. Nós estamos aguardando a participação da senhora Thaís Rey Grandizoli, assessora da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o senhor José Roberto Generoso. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui entre meus pares, meus amigos, meus colegas de trabalho, mas hoje eu venho como federal, tá certo? Quer dizer, hoje tem um papel, eu visto uma outra camisa. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação e pensei alguns pontos, né, sobre a experiência que eu estou tendo no governo federal depois de exatamente 8 semanas. Né? São 8 semanas que eu comecei a enfrentar essa situação, e é um enfrentamento com uma tranquilidade, porque o ministro Bruno Araújo me deu carta branca total, inclusive para escolher as pessoas. Eu estou levando algumas pessoas, né? Então isso dá uma segurança muito boa para o desenvolvimento dos trabalhos. Bom, em primeiro lugar, falando em Ministério das Cidades, este é aqui, né? Onde é que é? Esse aqui eu estou sem. Só para dar rapidamente, né, o Ministério das Cidades, né, tem as duas empresas, CBTU e Transurb, a CBTU englobando 2 sistemas, né, de médios para grande, que é a CBTU BH e a CBTU Recife. E nós temos mais 3 pequenos, João Pessoa, Maceió e Natal. São sistemas bem pequenos. Então, tá na nossa estrutura. O Denatran e o Contran também, né, tá na estrutura. E aí as 4 secretarias: Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Urbano. Então, como diz o ministro, nós somos o SUS da esplanada, né? Porque o que tem de gente, realmente, esses setores são setores pesados, de investimentos pesados. Então, aí nós temos a visão do Ministério das Cidades. Embora tenha uma estrutura pequena, ele tem uma capacidade de investimento muito grande, é muito permeável, conforme nós vamos ver. Bom, eu vou tocar em 3 pontos muito rapidamente: a questão da legislação, a questão dos recursos financeiros e a questão do fundo garantidor. Nós temos uma visão de que o governo federal ele tem que ficar num determinado nível, né, de macro, e não tentar descer até o município, até o ponto, né? Por exemplo, nós temos pavimentação. Então, ontem, a prefeita de 15 de novembro do Rio Grande do Sul queria falar comigo sobre pavimentação de algumas ruas em 15 de novembro. Quer dizer, é uma coisa que nós estamos tentando ver se a gente efetivamente tira da frente, né? Não tem sentido nós ficarmos trabalhando com o município. E o governo federal tem muito disso, né? Ele tem essa visão de que ele vai resolver o problema do município.
E a gente tem que ficar na superestrutura, dando as coordenadas para que os estados e os municípios desenvolvam os seus projetos. Em termos de legislação, nós temos, então, a lei geral. Na linha nós estamos falando de PPP, o governo federal criou, né, a PPI, a RDC, que foi um instrumento para acelerar, né, a contratação, mas quando você chega na Caixa, que é o nosso agente financeiro, é difícil, porque ela não entende aquelas coisas, né, que você cria uma legislação e você não tem a estrutura ainda, não absorve aquela coisa. Então, é difícil, o RDC sigiloso, é complicado, o integral e assim por diante. Então, nós começamos um diálogo grande com a Caixa, o vice-presidente do governo é o Paulo Galha, um paulista que estava aqui, então eu sentei com ele para a gente tentar destravar, quer dizer, a palavra de ordem no Ministério é destravar o processo, não só de PPP, como qualquer processo. E aí entra essa questão essa portaria, por exemplo, ela é uma portaria do Ministério que rege o recurso que nós mandamos para PPP, os aportes que a gente faz em PPP, né? E aí a gente vê que tem uma série de problemas. Então, falei com o ministro, vamos mudar. Então, estamos em processo de mudar. Essa outra instrução aqui rege a aplicação do Fundo de Garantia em PPS. É uma nova, né? Quer dizer, essa aqui é uma geral, nós estamos criando uma legislação para reger para PPP. Quer dizer, nós temos que facilitar o processo. Isso é que o governo federal tem que fazer, né? E aí, outra coisa importante, nós estamos trabalhando em melhorar o processo de desapropriação. Já existe um projeto de lei, né? Inclusive o metrô me ajudou nisso, né? Deu sugestões e tal, essa questão de desapropriar, passar para o privado essa coisa, facilitar, ou seja, tirar amarras para que a gente possa efetivamente trabalhar. Licença ambiental também, nós estamos trabalhando, também mandei para o metrô, para outras pessoas, o quê? Vamos facilitar o licenciamento ambiental. O que pega nos projetos, né, vocês estão aqui, sabem, é a desapropriação e licenciamento ambiental. É aquilo que a gente põe no cronograma e depois não acontece, né? Aí você define um prazo com 6 meses para desapropriação e aí para. Nós temos vários projetos, né, que estão parados por problema de desapropriação, de remoção e de remoção, além da questão ambiental. Bom, e regularização fundiária. Nós estamos soltando no Ministério, não na minha secretaria, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um novo projeto que vai ser inovador na questão de regularização fundiária. Ou seja, vamos tirar as amarras, vamos facilitar esse processo. Em termos de fonte de recursos, né, nós temos, então, os recursos não onerosos, né, que o Ministério aloca nos projetos, e tem o financiamento, o Fundo de Garantia do Programa Protransporte. Este é o orçamento que eu tenho, né, lá. Quer dizer, este ano, nós temos lá cerca de 1 bilhão, né, e nos 3 anos, 3 bilhões e 400. Dá 1 bilhão por ano, 1 bilhão e pouco, tem um pouco de restos a pagar também, vai dar 1,5 bilhão por ano para colocar. E nós temos muito recurso do Fundo de Garantia. Vejam que é uma soma substanciosa. E aí, quando a gente vai ver, né, o que se gasta, o que se tem disponível, né, com relação ao que se gasta, é uma coisa. Então, não existe problema com relação a recursos do Fundo de Garantia. Ontem nós fizemos uma operação, que estamos colocando, que um determinado município tinha um recurso, 400 milhões da fonte que eu não tenho, nós vamos passar para o Fundo de Garantia. Então, sobra dinheiro. Na semana passada, eu disponibilizei do orçamento de 2016, 3 bilhões para Minha Casa Minha Vida, que era outra secretaria, né? Quer dizer, uma conversa de 5 minutos, você vai usar? Não, você disponibiliza, é lógico, se tem uma demanda lá.
E uma coisa importante, né? A secretária de Habitação é Henriqueta, conheci agora, mas parece que eu conheci há 20 anos. O secretário de Saneamento é o seu Segamarque, que é aqui de São Paulo, da E e tal. Então, nós estamos, os 3 secretários, e mais o Hélio, Eleutério, que veio do Banco Mundial. Então, nós temos uma sintonia que não existia antes. Quer dizer, o Ministério antes, ele eram 4 ministérios, hoje é um ministério só, com total liberdade de recursos, de conversar e assim por diante. Isso é muito importante. Bom, esses são os recursos, né? Onde nós podemos colocar, no caso de metrô, os corredores estruturais de transporte, vai de abrigo, acessibilidade, elaboração de plano de mobilidade, né, para ver como essa questão O governo federal, em 2012, lançou um plano de mobilidade que, em 3 anos, os municípios que não tivessem, não poderiam receber recurso. Então, nós estamos no 4º ano e meio, né? E nós estávamos descobertos há 1 ano e meio. A consultoria jurídica falou: vocês não podem distribuir dinheiro para mais ninguém. Está saindo uma medida provisória aí amanhã ou segunda-feira, liberando, dando mais 4 anos para fazer. Por quê? Porque nós tínhamos, né, cidades com mais de 20 mil habitantes para fazer plano de mobilidade. Eu cheguei lá e disse: olha, não é possível, isso não tem sentido, né? Então, nós vamos reformular essa legislação também. O Estatuto das Cidades vai ser reformulado, porque tem metas para o ano que vem que ninguém cumpriu, né? Quer dizer, o pessoal acha que botar lei está resolvido o problema, e a gente vê que não é isso, está certo? Né? Esses são os projetos, muito rapidamente, que nós estamos tocando, né? Salvador, metrô de Salvador, o VLT do Rio, a linha 18, que nós vamos retomar agora, tá certo? Nós vamos fazer um grande esforço para o financiamento, tal, para a gente retomar esse processo, a linha 6, né? E a linha 4, que a linha 4 também tem recursos pedidos para compra de mais trens. São os projetos que estão em pauta lá, Goiânia, o VLT de Goiânia, o metrô de Belo Horizonte, que nós estamos também estudando o que fazer com o metrô de Belo Horizonte, tá certo? Curitiba, né? Uma linha de metrô. Nós temos a Transurb, a prefeitura quer fazer um metrô, então são os grandes projetos. E Fortaleza, a linha leste, que nós estamos também trabalhando, né? E aí, rapidamente, o Fundo Garantidor é uma outra coisa muito importante que o governo federal tem que ter. Quer dizer, você pega na Bahia, por exemplo, né? A Bahia, nós temos tem o fundo garantidor dele, é com recursos do Fundo de Participação dos Estados. Então, ele vai pegando aquilo. Quer dizer, ele está tirando de um bolso para botar no outro, que daqui a pouco ele não tem. Então, nós estamos efetivamente comprometidos com a PPI, com o Ministério do Planejamento, a ter um fundo garantidor para que a gente possa efetivamente fazer as operações e nós termos essa tranquilidade do processo, né? E aí o seguinte, o que é que pega? Se nós temos problema com relação a recursos, né? Nós estamos melhorando a questão do processo, né? De portarias, normas, leis, né? O que pega é a qualidade dos projetos. Os projetos são superdimensionados, né? E o pessoal se surpreende porque, quando traz um projeto, normalmente está com um consultor que eu conheço, né? VTEC, Logística, quer dizer, esse pessoal está todo... E aí, quer dizer, o diálogo é efetivamente, olha, eu não acredito nisso, naquilo, e tenho total liberdade para colocar, né? E o ministro banca a minha posição, né? Não importa se esteja um governador, eu brinco lá com o pessoal, tem um governador com dois deputados embaixo do braço, sempre aparece isso, né? Então, tentando... Agora, a qualidade dos projetos, realmente, o superdimensionamento é uma coisa que eu fico estarrecido. Quer dizer, agora todo mundo quer colocar VLT, né? Eu falo, mas que demanda você tem? Você sabe o custo do VLT? Então, isso não é importante, né? E, além disso, né, além disso, né,
não existe preocupação com relação ao desenvolvimento do projeto. Se um projeto custa 1 bilhão, 1 bilhão e meio, isso não entra no exame, né? Quer dizer, você vê estações, você vê o próprio dimensionamento, ou seja, não existe, né, uma preocupação com isso. E mais ainda, né, o que isto vai refletir no custo operacional. O que isto vai refletir no custo operacional. Eu digo para as pessoas que vão falar de metrô comigo, olha, eu não sou, é você que vai decidir, mas não pode ter mais operador de trem e metrô. Projeto novo de metrô não pode ter mais operador. Quer dizer, né, você tem que pensar que, no mínimo, você tem que ter uma receita acessória de 10% para mais. Então, o projeto tem que estar efetivamente voltado para isso. Ele tem que ser econômico, tem que ser... O custo operacional tem que ser baixo, por quê? Uma outra realidade que nós estamos chegando, que é que esses projetos, você define uma tarifa, né, de remuneração, e aí você tem o Estado, o município, recebendo a tarifa pública. Então, esse gap está aumentando. Isso vai gerar uma crise geral, né? E as pessoas, quando botam VLT, não têm a mínima ideia, né, de que isso vai custar, alguém vai ter que pagar isso, tá certo? Tá? Então, essa visão, já estão me dizendo que o tempo está esgotado, hoje está corrido, então, essa visão, nós temos que melhorar essa questão dos projetos para que a gente possa efetivamente utilizar os recursos de forma mais correta e aí melhor para o país. Tá ok? Muito obrigado. Vamos, então, dar continuidade. Eu sou generoso. Vamos seguir, então, qual sequência para que possamos... Sequência dos palestrantes. O senhor Saulo seria o primeiro. Por favor, senhor Saulo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer ao engenheiro Emiliano pelo convite que dirigiu a nós lá do ISITEC, Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é um instituto, que é a primeira faculdade de engenharia de inovação e que é mantida também de forma pioneira pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Queria também, então, agradecer, Emiliano, cumprimentar, trazer a você o cumprimento do nosso mantenedor, que é o engenheiro Murilo, pela possibilidade de nós virmos conversar sobre um assunto que também faz parte do lado do core do ISITEC, uma vez que nós somos uma faculdade de graduação, temos curso de educação continuada e temos também uma área de prestação de serviços, e onde, junto com a área de educação continuada, a gente dá cursos de complementação educacional e profissional nas diversas áreas de engenharia, inclusive estrutura programas e cursos nas áreas de PPP e concessão. Eu vou conversar rapidamente, vou tentar ser o mais rápido possível, conversar com vocês sobre um aspecto geral dessa questão das concessões e das PPPs, que são parcerias público-privadas, que não são nada mais, nada menos que duas formas de concessão, a concessão administrativa e a concessão patrocinada. Esses dias no jornal, né, ontem e anteontem, o governo transformou a medida provisória 727 na Lei 13.334, que então se soma a 11.079 e a 12.766, que eram as duas outras leis de PPPs, e anunciou um pacote de concessões e de incentivos, enfim, de ideias do que ele pretende fazer em diversas áreas, como transporte, energia, ferrovia, onde há concessões e também há vendas, alienação de patrimônio, ou seja, venda de algumas das empresas. Então, ali você tem um misto de concessões e de reconcessões, como nós vamos rapidamente falar daqui a pouquinho. E logo veio aquela, quer dizer, são 30 bilhões, é um pacote de 30 bilhões de reais,
E a gente vê os números na cabeça, né? Tem alguns números que não saem da cabeça da gente, né? Há uma métrica internacional que as necessidades de infraestrutura de um país em desenvolvimento como o nosso estão na casa dos 5% do PIB por ano. Como o nosso PIB está na ordem de 6 trilhões de reais, nós estamos falando de 300 bilhões de dólares por ano, ou 5 trilhões de reais é o nosso PIB. Desculpa, 6 trilhões de reais é o nosso PIB. E 5% disso dá 300 bilhões de reais, o que dá 100 bilhões de dólares ano de investimento em infraestrutura. Então, os 30 bilhões anunciados, na verdade, correspondem a $1 de 3 e pouco, menos de 10% da necessidade, mas é um avanço, porque são retomados os programas, de um lado, e se diz que vai se fazer o programa de concessões e PPPs dentro de alguns critérios diferentes do que os critérios que eram utilizados até agora. Maior realidade dos números, enfim. E muita gente fica falando, poxa, as concessões, o que é isso? Isso é uma coisa que pode ser, de um lado, se vê claramente uma necessidade de se fazer caixa através das concessões, é aquilo que gera outorga direta e indireta, e que, pelo cronograma que se apresentou, os efeitos caixa são a partir do segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018, se tudo for bem sucedido nos cronogramas, e se fala muito na atração de investimentos estrangeiros e tal, e na própria participação dos bancos públicos, tipo o BNDES com 18 bilhões e a Caixa Econômica Federal, através do FIGTS, com 12 bilhões, para dar crédito para fazer as concessões. E se espera, naturalmente, que essa contrapartida de investimento seja feita pelo setor privado, nacional ou estrangeiro, uma vez que o setor brasileiro está com déficit fiscal. Está sem o superávit primário. O superávit primário do setor público é igual ao EBITDA do setor privado, grosso modo, fazendo uma comparação. É dali que o setor público tira o dinheiro para fazer investimentos sem onerosidades. Você podia fazer uma comparação com isso. Mas concessões, a impressão que dá é que nós estamos num terceiro ciclo de concessões. Teve uma concessão a partir das leis 89 e 87, a lei das concessões, no governo Fernando Henrique, depois as concessões que se esperava fossem mais lançadas em PPP nos governos do ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma, e agora, aparentemente, um novo ciclo. E a impressão que dá é que as concessões são uma coisa nova, e que os aspectos macroeconômicos das concessões são coisas importantes, são coisas interessantes, que nós devemos estar atentos, por exemplo, a esses números, como 5% do PIB, tal, como gera e tal. Então, é uma coisa importante, eu acho, talvez alguns achem enfadonho, mas eu acho que a gente aprende muito com a história. A história nos ensina muito, né? E, no caso das concessões especificamente, concessões são... A atividade da concessão é uma atividade mais velha, como a gente chama, do que andar para frente. Mais antiga do que andar para frente. E que exige uma visão macro daquilo que está se fazendo. A gente fala muito em projetos de concessões. Isso é um engano. Todas as concessões que deram certo no mundo, inclusive no Brasil, são concessões onde você olhava a estrutura dos negócios. Você não olha projetos, porque se você olhar só o projeto, você vai simplesmente substituir o agente que está fazendo a concessão, o público pelo privado, sem exigir modificações estruturais. E o grande impacto das concessões, em toda a história das concessões no mundo, onde existe inclusive no Brasil, são pelos efeitos microeconômicos que as concessões geram, e não pelos efeitos macro. Importante que isso seja 5% do PIB, etc. e tal, mas isso gera modificação, gera incorporação de novas tecnologias, gera complexidade estrutural da economia, ou simplesmente você está tirando um agente e ele está fazendo melhor, talvez um menor custo, mas sem modificar a agregação de valor, não só nos investimentos do CAPEX, como também nos investimentos do OPEX, das operações. Então, as concessões, é bom que se lembre, elas existem desde o século XIII. Elas são mais antigas, portanto,